Voo de Florianópolis para Campo Grande. Mais 159 quilômetros de carro até Maracaju. E o começo de uma longa jornada de caminhão. Durante 2 dias, percorremos o centro-oeste brasileiro pela BR-163. Vimos de perto os desafios de infraestrutura. Quase 1.000 quilômetros de uma estrada que enfrenta péssimas condições. Nada muda quando encontramos o caminho da BR-282, já em Santa Catarina, até nosso destino final, Cunhaporã. É nessa unidade de processamento que o milho será transformado em ração animal para alimentar aves e suínos. Todo o complexo da agroindústria consome por dia 6.000 toneladas do grão. Isso exige cerca de 140 caminhões, iguais aos que viajamos, com 40 toneladas de capacidade. Não só o custo logístico, a distância, vamos pensar assim, o quanto os caminhões congestionam as estradas hoje. E nós não temos outro caminho. Santa Catarina não produz aquilo que ele consome de milho. Haja ver que só Aurora, sozinha, praticamente consome todo o volume de milho produzido no estado de Santa Catarina. Da fábrica, a ração segue para o campo. Chega aos cooperados da agroindústria que produzem aves e suínos nos 3 estados do sul. Na propriedade do Antônio Maldaner, em Pinhalzinho, são 2 granjas com 1.200 suínos e outros 2 aviários com 37.000 aves. Uma demanda enorme por ração. Dá em torno de 150.000 quilos de ração só nos suínos e uns 90.000 quilos a mais nos aviários, nas granjas de aves. Então a gente é um volume expressivo de grão que a gente busca, que precisa, para estar alimentando esses animais. Assim como ele, outros milhares de produtores seguem na atividade graças ao suporte da cooperativa. Sem as cooperativas eu não tinha como entrar no setor de criação de suínos. E eu estaria provavelmente mais um funcionário público, o pessoal da cidade, saber lá o que eu estaria fazendo, porque eu tenho certeza, se não tivesse conseguido a integração, eu não estaria mais no campo. O produtor não só é parte da engrenagem que garante que o alimento depois chegue até nossa mesa, como também arca com um fardo invisível, que se esconde entre as estradas aparentemente intermináveis para trazer insumo até aqui. Os custos logísticos. Estudos sugerem que entre 65% e 75% do transporte de cargas no Brasil passa por rodovias. Essa alta dependência compromete a competitividade dos produtos brasileiros, em especial no mercado internacional, uma vez que os gastos comprometem até 7% do PIB. Conforme a Confederação Nacional dos Transportes. Não bastasse a dependência do modal rodoviário, percorrer longas distâncias de caminhão em trechos precários gera desgastes prematuros, faz aumentar o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes. Um caminhão hoje, ele tem uma baixa eficiência energética. Né, ele tem um rendimento de consumo de combustível, em média, aí, né, entre 1,5 a 2 quilômetros por litro de óleo diesel, né, ou seja, é de baixa eficiência energética. Então, quando a gente analisa uma rota de longa distância, né, 1.000 quilômetros, por exemplo, considerando 2 quilômetros por litro, esse veículo consome numa única viagem 500 litros de diesel. E como nós temos um preço de diesel bastante elevado no país, em função aí, né, dessa dependência do mercado internacional e do câmbio nosso desfavorecido aí ao real, isso traz uma consequência muito importante
para o setor aí do agronegócio, as agroindústrias, né, que dependem de insumos de longas distâncias, como é o caso de Santa Catarina, que tem uma dependência muito grande do milho dos outros estados, né, com distâncias bastante elevadas e uma alta dependência desse fator combustível, né? Então, consome-se muito usando aí caminhões para as longas distâncias. Frete, combustível, pedágios, manutenção, alto consumo. Um fardo que nos torna menos eficientes comparados a outros países. Na verdade, nós temos um custo logístico bem superior à média nacional. Isso tem sido constatado por intermédio de pesquisa que nós fizemos junto com a Universidade Federal de Santa Catarina. E nós temos uma média de hoje, nessa última versão da pesquisa, de 11 centavos. No Brasil pode-se considerar, em outras metodologias, 9 centavos. E o que é mais importante, em mercados que nós somos atuantes, como o mercado americano, se estima em 7, 8 centavos. Portanto, nós perdemos muita competitividade em relação aos custos logísticos. Esse é o cenário. No fim da cadeia produtiva, já dentro do supermercado, pagamos até 40% mais caro. Algo que muitas vezes atribuímos a fatores incontroláveis, mas que tem raízes profundas nas estradas deterioradas do nosso país. O transporte, ele tem um peso significativo no valor do produto final, porque no Brasil, especificamente, em Santa Catarina também, as rodovias são muito ruins e acabam impactando no tempo de transporte, na manutenção dos caminhões, nas diárias dos caminhoneiros, enfim, na perda de produtos que acontecem ao longo desse trajeto também, porque a gente sabe que os grãos se perdem no trajeto. Então, no final do processo, o peso de 40% ele poderia ser reduzido com rodovias mais eficientes. Ele poderia impactar positivamente, baixando 5%, 10%, 15%, até 20% no preço do produto final. E a gente não fala só do milho, a gente está falando de todo esse contexto e tudo que está nesse supermercado passou por uma rodovia e teve os custos aumentados de transporte exatamente pela deficiência das rodovias. Esses custos são repassados aos consumidores finais, tornando os produtos mais caros. Assim, as famílias brasileiras, ao adquirirem bens e serviços, acabam contribuindo para os desafios logísticos do transporte de cargas do país. A dona de casa, Denise, sente isso toda vez que vai ao supermercado. Para nós, assim, que a gente vive direto no supermercado como dona de casa, sabe que todos os dias aumenta alguma coisa. Sobe a gasolina, já sobe alguma coisa no mercado, né? Então nada vem de graça pra gente, né? Nós como consumidores, nós estamos sempre pagando o preço de quem para lá na frente, né? Substituir os obstáculos das rodovias por trilhos de aço pode ser uma alternativa de vislumbrarmos uma redução significativa nos custos logísticos. As ferrovias, com sua capacidade de carga robusta e eficiência comprovada, oferecem uma solução que não apenas alivia o peso financeiro sobre os consumidores, mas também impulsiona a competitividade do setor. Hoje um caminhão ele tem uma capacidade de transporte de 37 toneladas, né? Uma composição ferroviária com vagões mais modernos, cada vagão tem uma capacidade ali de 110, 120 toneladas. E numa composição ferroviária de alto desempenho, nós estamos falando que ela tem ali 100 vagões. Então, em uma viagem, ela movimenta aí de 10 mil a 12 mil toneladas por viagem, né? É muita coisa. Então, ela retira ali, se a gente fizer uma conta rápida aqui, né, 12 mil toneladas numa viagem, dividido por 37, que é a capacidade de transporte do caminhão. Então, numa viagem ferroviária, são retirados aí das rodovias brasileiras, em longas distâncias, 324 caminhões. Né? É muita coisa. Isso traz, né, uma redução de custo logístico, fortalece a agroindústria, né, a economia brasileira, a partir do momento dessa redução de custos, aumentando a competitividade do Brasil
e também, né, traz ali consequências ambientais e sociais, né, ambientais no sentido de redução das emissões, porque a ferrovia é mais eficiente para as longas distâncias, e sociais, né, porque você também tem uma redução dos níveis de acidentes nas rodovias, reduzindo o gasto público, né, também aí relacionado à saúde pública. Na próxima vez que você olhar os produtos nas prateleiras, lembre-se que somente com investimento em infraestrutura, o transporte de grãos se tornará uma jornada eficiente, aliviando os custos logísticos que todos nós, como consumidores, carregamos silenciosamente. O consumidor ele tem que estar atento, sim, para a questão de logística, para a questão de transporte, ele tem que cobrar dos governantes, sim, assim como a indústria. Não é uma bandeira de uma só pessoa, porque a indústria tende a ganhar com melhor logística, assim como o produtor rural também, assim como principalmente o consumidor. Tempo é dinheiro para o milho também, para o transporte de todos esses produtos que a gente está vendo agora no supermercado. Na próxima reportagem, o projeto ferroviário que pode beneficiar Santa Catarina e os demais estados do Sul é a Nova Ferroeste e as iniciativas do governo catarinense em criar uma ferrovia que conecte o oeste ao litoral do estado.